Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Rendemos graças a ti, Pai querido, Pai amado, pela tua presença. E te pedimos nessa manhã, continue falando aos nossos corações. Rendemos graças a ti. Vamos nos colocar de pé. Eu vou chamar a Gabi. Vem aqui, Gabi, fazer uma oração em nome de Jesus. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. E o Senhor te despertou nessa manhã para você estar aqui, irmãos. Para você adorá-lo. Para você glorificá-lo. Para você ouvir aquilo que ele tem para falar contigo. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo e deixa ela aberta. Êxodo capítulo 1. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar mais um pouquinho antes da palavra. A escola dominical dessa manhã foi nos dito para que nós possamos ter uma intimidade com a palavra. Porque se você tiver intimidade com a palavra, você não vai ser enganado. Se você tiver intimidade com essa palavra, você vai entender o momento certo que você vai ter que sair e o momento certo que você vai ter que entrar. Você não vai estar disperso, você não vai estar distraído, você não vai perder as oportunidades que Deus tem te dado. Porque Deus, ele tem nos dado oportunidades e que você possa aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado. Que você possa entender que as vozes contrárias, que as vozes malignas, as vozes mentirosas não venham confundir aquilo que o Espírito Santo está falando contigo, porque nós vivemos num mundo onde nós ouvimos vários tipos de vozes, mas você precisa compreender, discernir, através do ensinamento da palavra, a voz do mestre. Porque se você conseguir discernir no meio de tantas vozes, as vozes do mestre, você não vai ser enganado. Você não vai perder a oportunidade que Deus tem te dado. Você vai viver uma plenitude, você vai estar em paz, você vai entender quando for o seu momento e quando não for a sua hora. Você vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Não aquilo que você possa ter projetado, mas aquilo que Deus tem. Porque Deus diz na palavra dele que a vontade dele, ela é boa. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ele é perfeito, ele é bom. E a vontade de Deus é agradável. Então que nessa manhã nós vamos orar. Nós vamos orar mais um pouco. E para que o Senhor abra a tua mente, o teu entendimento, toque no teu coração, te prepare para que você possa receber a palavra que Deus vai liberar para cada um de nós. Amém? Pode orar, Gabi, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Abriu a tua Bíblia no livro de Êxodo? Êxodo capítulo 1, versículo 19. O interessante dessa palavra, que na sexta-feira eu preguei sobre o povo no Egito. E Deus falou muito aos nossos corações a respeito da palavra, a respeito da aflição, a respeito da perseguição, a respeito do jugo, do fardo, do trabalho pesado. Mas a Bíblia narra que mesmo aquele faraó, que mesmo aquele rei insano, fazendo tudo isso, tentando prejudicar o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, ele crescia e ele se multiplicava. Ele crescia e se multiplicava a ponto do rei ficar enfadado, porque o rei não conseguia compreender. Eu botei um fardo, eu botei um jugo, eu estou botando um trabalho pesado, eu estou sendo duro com esse povo, e esse povo continua crescendo, e esse povo continua se multiplicando, porque ele não sabia que era um povo de Deus, ele não sabia que era um povo escolhido, era a nação de Israel que crescia dentro
dentro do Egito para que pudesse se cumprir um propósito. E na sexta-feira, quando eu estava aqui ministrando, o Senhor falou dessa palavra. E eu quero compartilhar com a igreja em Êxodo capítulo 1, versículo 19, que diz assim: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Eu vou ler agora o capítulo 2, do versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, eu preguei na sexta-feira falando dessa dureza, falando dessa perseguição, falando dessa aflição, falando de um povo que, quando entrou no Egito, entrou com uma promessa, que saiu do Egito como uma nação de Israel, um povo escolhido, um povo santo, um povo separado. E eu disse na sexta-feira que a palavra mostra que para nós estarmos aqui, houve choro, houve dores, houve perdas, houve lamentações naquele tempo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E nós vamos ver que quando o rei, ele dá uma ordem, porque primeiro ele começa a se incomodar com aquele povo, um povo separado, mas um povo que já estava como escravo dentro do Egito. Só que ele não conseguia entender que era um povo que crescia, era um povo que se multiplicava, e o rei começou a temer. Ele ficou preocupado com o crescimento daquele povo, achando que quando houvesse uma guerra, o povo de Israel pudesse se juntar com o inimigo deles e pudesse vir contra eles. E ele começa a observar, e o Espírito Santo falou que muitas das vezes, quando estamos sofrendo perseguições, quando tem pessoas tentando nos afligir, nos paralisar, é porque essas pessoas já estão enxergando em nós aquilo que Deus já tem para cada um de nós. Muitas das vezes são pessoas que se apresentam como nossos inimigos, mas que já estão vendo a capacidade, que já estão vendo o que está sobre as nossas vidas, e são pessoas que vão tentar de todas as maneiras entulhar os nossos poços, matar os nossos sonhos, nos neutralizar, nos paralisar. Porque essas pessoas já estão vendo que sobre a tua vida tem bênção de Deus, que sobre a tua vida tem um propósito de Deus. E muitas das vezes nós mesmos, nós não entendemos o que está já sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida habita o Espírito Santo de Deus, que tem sido a nossa direção, a nossa bússola. O Espírito Santo de Deus que tem nos guiado, que tem nos guardado, que tem falado aos nossos corações. E muitas das vezes é difícil nós compreendermos a unção que está sobre a nossa vida, a autoridade que está sobre a nossa vida, os talentos que o Senhor já nos deu. Porque muitas das vezes, quando nós começamos a caminhar, foi falado aqui do hábito de meditar na palavra. A gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo e a gente vai descobrindo os talentos que Deus tem nos dado. Quantos talentos, quantas coisas temos feito que algum tempo atrás acharíamos que não faríamos. E isso vem de Deus para a vida da gente. Deus, ele é fiel. E engraçado que nessa palavra vai dizer que ele bota aquele fardo, ele bota aquele excesso de trabalho. E o povo continuava sendo fortalecido, e o povo continuava crescendo, e o povo continuava se multiplicando. E ele não entendia, a ponto dele ficar enfadado.
Ele foi ficando enfadado porque ele não conseguia entender por que eu não consigo parar esse povo. Por que esse povo continua crescendo, se multiplicando? Muitas das vezes os nossos inimigos vai deparar com cada um de nós, não vai nem entender. Tem pessoas às vezes até que se assustam. Porque começa a ver assim, nossa, ele ainda está de pé, nossa, ainda está vivo. Porque nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso, que é soberano, que tem nos guardado. E ele foi ficando enfadado, aí ele chama as parteiras e ele dá uma ordem para as parteiras. Ó, quando as mulheres hebreias forem dar à luz, se for menino ou homem, mata. Se for mulheres, meninas, deixa viver. E aí, mesmo assim, ele continua observando, irmãos. A Bíblia vai dizer que há uma nuvem de testemunha nos observando. Tem pessoas que muitas das vezes está te observando. Está te observando na faculdade, na escola, no teu trabalho, e você às vezes está distraído, nem percebe. Tem pessoas que estão te observando porque está vendo a tua conduta, o teu comportamento, mas tem pessoas te observando também, tentando arrumar uma estratégia para querer te parar. Porque está vendo que tem uma capacidade, está vendo que tem um talento, está vendo que tem um chamado, está vendo que tem uma luz, está vendo que tem uma unção diferenciada. E aí ele chama essas parteiras e dá uma ordem. Só que mesmo assim ele continua vendo aquele povo sendo fortalecido. Porque ainda que o rei desse uma ordem, tinha o rei dos reis acima do rei, observando o que estava acontecendo. E aí ele foi ficando enfadado e ele chama as parteiras e fala, por que vocês estão mentindo? Por que vocês estão me enganando? Mas a Bíblia vai dizer que as parteiras temeram a Deus. Elas não obedeceram. Nesse momento elas não têm medo. Nesse momento elas acreditam que tem um Deus, até porque a Bíblia vai dizer que eles se multiplicavam, eles cresciam, eles eram fortalecidos. E não dá uma conta que não bate, porque você pegando um trabalho muito pesado, a gente sabe que o corpo da gente, o físico da gente, chega uma hora que não aguenta. Mas era algo tão sobrenatural que mesmo ele colocando toda aquela aflição, aquele povo se multiplicava. E aí ele chama, e essas parteiras, ela não obedece e fala, ó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Irmãos, você é diferente. Nós somos diferentes. Nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. E as parteiras falam, ô rei, elas são diferentes. Elas não são como as egípcias, não. Quando a gente chega lá, já até nasceu a criança. A gente nem sabe onde está a criança. A gente nem sabe se é menino ou se é menina. Por quê? Porque Deus deu estratégia para essas parteiras, como Deus estratégia também para as mulheres que estavam grávidas. E aí, ele libera uma sentença. E ele fala, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Aí começa uma perseguição implacável. Porque até então ele estava querendo fazer algo meio que oculto, meio que escondido, porque ele chama as parteiras para dar uma ordem no secreto. Mas aí ele não consegue, não tem efeito. E aí ele dá uma ordem e começa uma perseguição. Você imagina, conjecturando, aqueles soldados daquela época entrando nas casas, nas tendas, para procurar uma criança. E dentro desse contexto, a Bíblia vai dizer, e foi um varão da casa de Levi, que casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 dias, dentro dessa sentença de morte. A Bíblia vai narrar de uma mulher, a Bíblia vai narrar de uma família, vai falar de um homem, de uma mulher, que concebe uma criança dentro de uma sentença de morte. Foi dentro dessa sentença. Joquebede, ela já tinha uma filha. Ela já tinha um filho.
Mas aí tinha um que Deus já tinha preparado que seria o libertador do povo de Israel, que era Moisés. E dentro dessa sentença, quando o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, todos nós estamos aqui concebendo. Cada um sabe aquilo que está concebendo. Foi falado de vida financeira, foi falado de vida profissional, foi falado de vida espiritual, foi falado de conhecimento da palavra. Quantas coisas o Senhor não falou já nessa manhã? Eu não sei o que você possa estar concebendo dentro de uma sentença de morte. Porque assim foi com essa família. Foi dentro dessa sentença. Foi uma família que tinha sido escolhida, que eles não sabiam como tinham outras famílias. Teve famílias aqui que nesse tempo, nessa época, choraram, perderam seus filhos. Mas havia um propósito para essa casa, havia um propósito para essa família. E eu creio que nessa manhã um propósito para cada um de nós, um propósito para a minha vida e para a tua vida, um propósito para a tua casa. E que nessa manhã o Espírito Santo consiga falar ao teu coração, para você entender o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que essa criança nasce. Ela nasce dentro de uma sentença de morte. E aí a gente pode, na palavra, a gente pode conjecturar, imaginar para aquelas mulheres que estavam grávidas na época, porque hoje nós temos a ultrassom. Hoje nós temos meios e métodos para saber se é menino ou menina. Mas naquela época não tinha. A gente sabe que os mais antigos, às vezes, olham para a barriga e falam assim, é um menino, é uma menina. Tem algumas coisas, senta na colher, senta no garfo. Eu lembro dessa época. Mas naquele tempo, eu acredito que isso também já existia. Mas não tinha um aparelho, não tinha uma ciência, não tinha uma modernidade como nós temos hoje para descobrir qual é o sexo da criança. Então a gente imagina a aflição da mãe. Porque a sentença de morte é que se fosse um menino, lança no rio. E a gente sabe que era um rio que tinha crocodilos. E a sentença foi essa. Um rei insano, um rei preocupado com um povo que crescia, um rei preocupado com um povo que incomodava porque ele não conseguia entender, mas tinha bênção. Muitas das vezes a perseguição estão tentando te afligir porque tem bênção sobre a tua vida. Tem um propósito, tem um chamado. E muitas das vezes nós não entendemos, a gente traz o que para o nosso pessoal. A gente não entende que não é pessoal. Existe uma guerra desde aquela época e hoje essa guerra ela continua. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor ele acampa ao nosso redor e ao derredor é o anjo das trevas. E graças a Deus que Deus não tem deixado ele nos alcançar. E aí nós vamos ver essa família vivendo essa situação de medo, de insegurança, de desespero e aquela criança sendo concebida. E quantas das vezes a luta não se levanta para que venha haver o aborto dos sonhos, dos planos daquilo que estamos concebendo em Deus. Quantas das vezes não se apresentam a adversidade, circunstância para que esse sonho venha a ser abortado. Mas eu quero dizer nessa manhã que aquilo que você tem concebido vai nascer. Vai nascer. Porque é a palavra que Deus está liberando. Eu não sei o que você está concebendo. Eu não sei o que você tem colocado diante desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Mas eu quero dizer nessa manhã, vai nascer. Nasceu Moisés. Moisés nasce. E a Bíblia vai dizer que dentro daquela sentença de morte, dentro de toda aquela aflição, dentro de toda aquela incerteza, a Bíblia vai dizer que o menino, ele era formoso. Aquela sentença
aquela perseguição, aquela palavra não impediu com que aquela criança fosse gerada dentro daquele ventre com a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que ele era formoso. Aquela palavra não atrapalhou, não interferiu o propósito que Deus tinha na vida daquela família. Ainda que outras famílias precisaram chorar, precisaram perder. Ainda que pudesse ter acontecido tantas coisas desagradáveis naquele tempo. Mas a Bíblia diz que ele é formoso. E a Bíblia vai dizer que essa mãe guarda, esconde essa criança por 3 meses. Como que se esconde um bebê recém-nascido? Como? Não tem explicação. No meu entendimento, aquela tenda, o Senhor, o Deus vivo, poderoso, ele colocou uma acústica naquela tenda, para que o choro dessa criança não saísse, porque a todo tempo tinha guardas ali passeando, rondando, fazendo ronda, para achar meninos para lançar no rio. E a gente imagina aquela mãe escondendo aquela criança dentro daquela casa. Não era casa de alvenaria, não. Eram tendas naquela época. E como se guarda um recém-nascido por 3 meses? Só um milagre. Só o sobrenatural. Só o poder do Deus vivo, poderoso, soberano. Só num propósito de Deus. E havia um propósito, porque ele tinha sido escolhido para libertar o povo de Israel. Estava chegando o tempo daquela nação sair de dentro do Egito para ir para a terra prometida, para viver as promessas que Deus o tinha feito. E aí nós vemos o sobrenatural de Deus quando essa mãe, por 3 meses, esconde essa criança, porque a Bíblia está falando. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. E aí a gente que está acostumado com o recém-nascido, a gente sabe da maneira que o recém-nascido, ele não chora, ele grita, porque é um pulmão, é uma força que a gente olha para aquela criança se mexendo, né? E a gente vê tamanha força da criança. E como que essa criança fica guardada por 3 meses numa tenda? Porque o Deus vivo, o Deus poderoso, colocou uma acústica, colocou a mão dele que é poderosa e guardou, isolou aquela tenda para que aquela mãe pudesse esconder aquela criança até o tempo que Deus revelasse para ela o que precisava fazer com aquela criança. Tem que ter muita fé quando Deus te promete algo. Tem que confiar, tem que ter certeza. Foi falado aqui na escola dominical, essa certeza você só vai ter se você tiver intimidade com a palavra. Se você tiver intimidade com esse Deus, se você tiver relacionamento com esse Deus, no momento que qualquer tipo de faraó ou rei nos libere alguma palavra, alguma sentença de morte, você entender, não, o que eu estou gerando foi o Senhor que implantou dentro do meu ventre, vai nascer, vai dar fruto, vai ser bênção, vai cumprir o propósito que Deus tem. É para cumprir o propósito que Deus tem. E a Bíblia vai dizer que passando esses 3 meses, essa criança formosa crescendo ali com a sua família, Deus dá uma direção para Joquebeque. Prepara um cesto, betuma esse cesto e coloca essa criança dentro do cesto e coloca no rio. Oh, meu Deus, nós precisamos entender. Vai ter um momento que Deus vai nos provar. Deus vai te provar. Deus vai me provar. E eu quero crer que nós seremos aprovados por Ele. Eu quero crer que nós seremos aprovados por Ele. Porque essa prova que Deus tem para cada um de nós é porque Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente amadureça. Ele quer uma transformação. Ele quer uma mudança. Ele quer que sejamos canais para outras vidas. Mas dentro desse contexto, ela consegue por 3 meses. E o interessante, irmãos, que a gente vê 3 meses. Eu acredito que quando o Deus vivo começou a falar com aquela mulher, ela deve ter falado assim, meu Deus,
Como que eu vou botar essa criança agora dentro desse cesto e colocar no rio? Até porque a gente sabe os tipos de animais que tinham naquele rio, e não eram poucos, eram muitos. Então você pode pensar assim, de repente o rabo daquele animal pode bater, ele vai virar tantas coisas. Porque, irmãos, o sugestionamento vem. Nós somos humanos, o medo vem, a incerteza vem, a insegurança vem, tudo isso vem, mas nada disso pode te parar. Nada disso pode deixar com que muitas das vezes você peça, Senhor, aborta esse sonho, arranca de mim, não. Nada disso pode fazer com que a gente desista do projeto, do propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí a orientação que foi dada para que ela fizesse. Mas eu acredito também que o fato daquela mulher ter conseguido esconder Moisés por 3 meses, porque, irmãos, tem experiência que você já viveu, que vai marcando a tua vida. Tem experiência que você já viveu, tem lutas que você já viveu, adversidade que você já viveu, que marca a nossa vida. Então, eu entendo que hoje as minhas lutas, o meu olhar, a minha conduta, o meu comportamento já não pode ser no início da minha caminhada. Porque na minha caminhada, na minha trajetória, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que foi necessário que eu passasse, trouxe um amadurecimento, trouxe um entendimento. Então, eu não estou dizendo que eu não vou ter medo, que eu não vou me afligir, que eu não vou me preocupar, mas é diferente, porque hoje eu sirvo. Antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar com Ele, é diferente. Então o meu comportamento e a minha conduta vai ser diferente, porque eu vou lembrar, o Senhor vai trazer a minha memória, porque o mesmo Deus, porque Ele não muda, Ele não tem variação de humor, o mesmo Deus que esteve comigo, o mesmo Deus que me guardou, o mesmo Deus que me deu vitória, Ele continua sendo o mesmo. E eu só entendo que eu não posso ser a mesma, eu tenho que melhorar a cada dia, eu tenho que me esforçar a cada dia. Eu tenho que procurar conhecê-lo a cada dia. Eu tenho que procurar ter intimidade com Ele a cada dia. Esse é o diferencial. Então, quando Deus dá uma ordem para Joquebeque, que manda ela colocar aquela criança num cesto betumado, ela sim o faz. Mas eu acredito que mesmo na incerteza, porque era um filho, era a mãe, deve ter vindo tantos questionamentos. O inimigo deve ter falado, tu tá doida? Como é que você vai botar essa criança dentro desse cesto? Como é que você vai levar para aquele rio? Porque na hora, quando nós estamos vivendo situações, o adversário, ele vai se apresentar de todas as formas para falar, para colocar dúvida. Mas tem uma palavra, tem um Espírito Santo que tem que nos guiar. Tem uma palavra que tem poder de mortificar a nossa carne para que a gente tenha sensibilidade de ouvir e obedecer aquilo que o Espírito está nos dando como ordem. Assim foi com Joquebeque. Ela obedece. Dentro de uma sentença de morte, dentro de uma perseguição implacável, Moisés nasce formoso, com saúde. Nasce uma criança para cumprir o propósito daquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Ai, irmãos, é um privilégio sermos escolhidos por esse Deus. É um privilégio estarmos aqui orando pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos. É um privilégio estarmos aqui e sabermos que fomos escolhidos, porque o Senhor sabe aonde Ele nos encontrou. O Senhor sabe como nós estávamos. O Senhor sabe de onde Ele nos arrancou. Então é um privilégio estarmos aqui, glorificando a esse Deus, aprendendo a palavra, entendendo que essa palavra é poderosa para nos moldar, nos transformar, nos libertar. E assim Joquebeque faz. Ela prepara da maneira que Deus dá a revelação para aquela mulher. Eu imagino, conjecturando, que a Bíblia ela dá essa liberdade da gente entrar dentro da palavra. Eu não sei se com vocês é assim.
Eu tive uma experiência que eu gosto de falar, que edifica a minha fé, que quando eu estive em Israel, parecia que eu estava dentro da Bíblia. Eu andando por aqueles lugares, vendo tudo o que aconteceu, parecia que eu estava dentro da Bíblia, naquele país. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. Então tem momentos que a gente está meditando na palavra, o Senhor nos transporta em espírito, para que a gente viva essas experiências naquele lugar. Isso é espiritual, irmãos. No carnal a gente não consegue vivenciar, a gente não consegue contemplar. E eu imagino Joquebede batumando aquele cesto, vendo famílias à sua volta chorando a perda dos seus filhos, vendo todo o desespero daquele momento. Mas eu quero dizer para vocês e para mim que aquele momento era um momento crucial, porque o libertador tinha nascido. Por isso, tanta perseguição, tanta aflição, tanta dureza de trabalho, porque já estava chegando, já estava próximo a libertação daquele povo. E você precisa crer que eu não sei o que você está vivendo, você precisa crer que está chegando o tempo do Senhor operar o milagre, está chegando o tempo do Senhor nos arrancar, está chegando o tempo de vivermos o sobrenatural de Deus, porque por isso que aconteceu toda essa perseguição. Por isso que aconteceu essa aflição. Porque era um povo diferente. Era um povo que mesmo dentro do Egito fazia a diferença. Faça a diferença onde quer que o Senhor te coloque, aonde quer que o Senhor te leve. Não abra mão dos teus princípios, não abra mão da tua essência, não abra mão daquilo que você tem aprendido através da palavra. Porque é isso que o Senhor quer, Ele quer nos instruir para onde Ele nos levar, como levou Daniel, os amigos de Daniel. E eles não quebraram princípios, eles não esqueceram do Deus que eles conheciam, eles não negociaram ainda vivendo numa terra pagã. Não, eles permaneceram com os princípios, longe de família, não foram levados porque queriam, não. Foram levados à força, como cativo. E nem por isso eles abriram mão do Deus a qual eles criam. E nem por isso eles deixaram de trabalhar naquele lugar com excelência. Faça com excelência, ainda que não seja um lugar que você vai permanecer. Mostre que você serve um Deus vivo. Faça a diferença. Porque é isso que Deus quer ver de cada um de nós. E aí Joquebede faz. Eu acredito, conjecturando, cantando um louvor, né? A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Irmãos, tem que entregar. E chegou o momento que Joquebede precisava entregar aquela criança. Eu não sei o que Deus está requerendo de você. Eu não sei o que você precisa entregar, mas chegou o momento. Moisés nasceu, por 3 meses ficou com ela, por 3 meses aquela criança ficou escondida naquela tenda, mas chegou o momento, Joquebede, está na hora de você deixar Moisés ir. O que precisa ir da tua vida? Muitas das vezes é o orgulho, é a vaidade. É a dureza do nosso coração. Muitas das vezes a gente ainda continua achando, eu faço, eu posso, eu consigo. Não, eu não posso se não estiver com o Senhor, eu não consigo se não estiver com o Senhor, eu não posso se não for com esse Senhor. E chega um momento que ela vai. E o interessante é que a gente vê o cuidado de Deus, porque saindo daquela tenda até chegar àquele rio, e sua filha Miriam assistindo, acompanhando uma criança, já vendo toda aquela situação, daquele contexto, daquela família. E a gente vê Deus guardando, porque aquela criança ela podia chorar naquele momento, ou os guardas podiam falar para ela, o que você está carregando nesse cesto com tanto cuidado? Mas Deus guarda aquela mulher até que aquela mulher chegue naquele rio. E ali ela coloca aquele cesto. E aí aquela criança vai naquele cesto. Irmãos, imagine a dor daquela mãe.
Eu estou falando a dor daquela que é mãe. Porque hoje a gente vê de tudo. O que mais a gente tem visto são mães sendo presas por agredir, maltratar, machucar uma criança indefesa. Eu estou falando de uma mãe que gera dentro de uma sentença de morte, de uma mãe que ainda não sabia. Tem mãe que às vezes sabe. Tem mãe que quando engravida já sabe o que é. No meu caso não foi assim, eu não sabia. A Bíblia não diz que ela sabia se era um menino. E dentro dessa sentença, o Senhor permite. O Senhor sabia. O Deus vivo sabia tudo que estava vivendo naquela situação. Ele podia serrar a madre de todas as mulheres. Mas ele queria mostrar para aquele povo, para aquele rei insano, que aquele povo era um povo escolhido, separado. Era uma nação santa que estava sendo preparada dentro do Egito. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não queria, eu não quero isso, não é agora, não é para agora. Mas ele, se ele quer, se ele escolheu, aceita. Eu digo, aceita que dói menos. E aí, ela entrega aquela criança. E aquela criança naquele cesto vai indo embora. E aí ela retorna para casa. Imagine o coração dessa mulher, irmãos. Porque tem mães nessa hora, no hospital, orando pelos seus filhos, pedindo sopro de vida. Crianças que precisam de um transplante, criança que precisa de uma cirurgia, criança que precisa de uma cura. E graças a Deus nós temos filhos saudáveis, netos saudáveis para quem tem netos, sobrinhos. Graças a Deus, nós somos um povo diferente. Foi o que as parteiras falaram. As mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Você não é igual às mulheres desse mundo. Nós somos diferentes. Tem que ter uma essência diferente, tem que ter uma conduta, tem que ter um comportamento, tem que ser uma fala diferenciada. Porque a Bíblia está falando isso nessa manhã. Elas são diferentes. Quando nós chegamos, elas já deram a luz. Estratégia de Deus. Deus vai nos dar estratégia para que se cumpra o propósito dele. E aí Miriam vai acompanhando aquele cesto. E Deus leva aquele cesto na direção da onde as filhas de Faraó se banhavam. Só Deus para fazer o milagre. Milagre não se explica, mas ele faz. Ele continua operando. E aí, aquela filha de Faraó observa aquele cesto, manda pegar aquele cesto, abre aquele cesto e vê que tem um menino. E reconhece que é um menino hebreu. E pega aquele menino e leva para o palácio. E aí, chegando lá, ela entende que era uma criança que precisava ainda ser amamentada. E aí Miriam se apresenta e fala, eu tenho alguém que possa amamentar. Uma criança sendo usada por Deus. É por isso que a gente precisa cuidar das nossas crianças. É por isso que o adversário tem tragado crianças. É por isso que a gente vê um grau de maldade, muitas das vezes, dos próprios pais com as crianças. E aí ela fala da sua mãe. E aí aquela filha reconhece que precisa devolver aquele menino. Oh, meu Deus. É necessário entregar para que Deus traga de volta. Aquilo que Deus tem que trazer de volta, Ele vai trazer. Aquilo que tem que sair da nossa vida, Ele vai tirar. Porque Deus sabe o que precisa permanecer e o que precisa ser tirado também. E eu acredito que nessa manhã tem tantas áreas na nossa vida que precisa ser tirado. Tem tantas áreas na nossa vida que muitas das vezes a gente está romantizando, que precisa ser tirado. Para que o Senhor traga novidade de vida, como foi falado aqui. O testemunho do presbítero foi uma bênção. Sexta-feira nós estávamos aqui com a missionária Alessandra glorificando a Deus pela filha dela ter passado na OAB. Mas não foi de uma hora para outra. Houve choro, houve perseverança. Irmão, aquelas meninas, quando eu conheci ela, a mais nova tinha meses. E eu comecei a assistir aquela família.
ela com 2 filhas. Teve um momento na vida daquelas meninas que elas ficaram 7 meses sem estudar. 7 meses. E o Senhor falava para mim, elas vão voltar. Elas vão voltar, e não é para o público, elas vão voltar para a escola dela. As mensalidades tudo atrasado. O pai aprontando todas e mais um pouco, que ela já estava separada. Aquelas meninas dentro de casa, 7 meses. E eu falava, o Senhor me mostra lá de uniforme, o Senhor me mostra lá na porta da escola. Pastora, não tem como. Eu falei, não sei de que maneira, mas Deus vai fazer. Aleluia. Irmão, elas ficaram 2 crianças, 7 meses dentro de casa. Todo mundo estudando, os amiguinhos ligando. A minha mãe está falando que eu vou voltar. Cada hora era um problema, era uma situação. Com 7 meses, aquelas meninas retornaram. E o Senhor falou, elas não vão perder o ano. Irmãos, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é fiel. E Deus falava, elas vão se formar, elas vão se formar. No momento que ela vivia, não tinha como. A fase que ela vivia não tinha como, mas Deus falava, elas vão. Eu tenho um propósito na vida dessas meninas, e ela servindo, e ela pregando, e ela caminhando, e Deus suprindo as necessidades dela, mandando socorro, mandando a provisão. E sexta-feira ela estava aqui agradecendo. Aleluia. A formatura da primogênita, da Bia, e ano que vem é da Eduardo. Irmãos, Deus pode. Foi o que o presbítero falou, é comprometimento. Deus não fica devendo nada a ninguém, não. O problema é que muitas das vezes o cerco se fecha, a aflição vem, a perseguição vem, a gente desiste, a gente desanima. Muitas das vezes até a gente ora, Senhor, aborta esse sonho. Eu não quero mais conceber, não, porque eu não quero ter problema. Eu quero ter problema, mas eu quero ter resultado, eu quero ter vitória. Porque problema nós vamos ter até a volta de Cristo. Não fica com medo de problema, não, porque se você tiver um Deus na tua vida, Ele vai te dar estratégia como deu para Joquebeque, Ele vai te dar estratégia como deu para as parteiras, para mostrar para aquele rei insano. Elas não são igual a essas mulheres do rei. Elas são diferentes. Que nessa manhã, aquilo que você precisa entregar, se você ainda está se achando autossuficiente, deixa Deus entrar nessa manhã. Dependa desse Senhor. Eu sempre falo, Senhor, eu quero a todo tempo, aonde o Senhor me levar, aonde eu chegar, eu quero continuar na minha dependência no Senhor. Eu quero sempre depender do Senhor. Eu quero sempre estar com o Senhor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. E o Senhor está falando nessa manhã. Agora, aquilo que é nosso, que é pessoal, aquilo que nós estamos romantizando, aquilo que nós já projetamos, irmãos, o teu projeto tem que ser apresentado a Deus. O seu projeto, os seus sonhos, os seus planos tem que ser apresentado a Deus. Eu gosto de lembrar de Jesus no Getsemane. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Vamos nos colocar de pé. Que nessa manhã, eu não sei o que você está concebendo. Eu não sei o que o Senhor já disse para você. Através da palavra, através do Santo Espírito de Deus. Eu não sei o que já está sendo gerado dentro de você. Eu sei que tudo aquilo que estiver sendo gerado em nós, vindo do Senhor, nós vamos ver todos os projetos de Deus nascerem. Porque primeiro ele está sendo gerado e está aos cuidados de Deus. Não vai haver aborto. Não vai haver aborto. Vai nascer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Para se cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa, para a vida dos meus filhos, para a vida dos teus filhos, para a vida dos teus netos. Vai nascer. Foi a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Ele continua se manifestando no meio da igreja dele. As hebreias, as parteiras, elas falaram, elas temeram.
Teme a esse Senhor. Tema a Ele. Porque tem pessoas que têm medo de Deus. Não é para ter medo, não é para ter temor, é para ter reverência, é para ter respeito. Ele não é qualquer pessoa, Ele é santo, santo, santo. E que Ele possa santificar as nossas vidas, para que a gente entenda o propósito e o projeto que Deus tem para cada um de nós. Entrega o que precisa entregar. Seja dependente desse Senhor. Põe Ele à frente. Deixa Ele fazer parte da tua vida. Deixa esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência. Deixa o Senhor levar nessa manhã. A palavra de Deus vai dizer que a gente precisa ser como criança. Uma criança, a gente vê, às vezes, ela se engalfinhando com outra criança e tem mãe que quer ficar brigando por causa de criança. E depois, daqui a pouco, a gente não quer você com fulano. Irmãos, é criança. Se a gente fosse assim, o mundo não estava desse jeito. Às vezes, uma coisinha, com raiva, de bico. Criança não, graças a Deus que eles são exemplo. Claro, irmão, tem que ter um equilíbrio, porque tem crianças que são maldosas. Ora pelos teus filhos, eu sempre orei para os meus filhos, não sofrer perseguição na escola, porque tem crianças que são usadas pelo diabo. São, irmãos. Então a gente tem que estar orando pelos nossos filhos, abençoando nossos filhos, para que eles possam fazer diferença nas escolas. Que nessa manhã você compreenda aquilo que Deus quer falar através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Que você entenda, eu sempre gosto de lembrar isso para mim, que Ele não precisa de mim, irmãos. Deus não precisa de nós, mas eu preciso dele. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda a todo dia. Eu preciso desse. E por eu entender isso, eu quero servi-lo. Eu quero adorá-lo. Eu quero obedecer, eu quero me esforçar. Eu quero ser como essas mulheres falaram para esse rei insano. Essas hebreias, elas são diferentes, elas não são iguais às egípcias. É essa diferença que o Senhor quer que a gente faça nessa terra. Num mundo escasso de amor, num mundo de escassez de perdão, aí a gente vê a inocência da criança. Você briga, você fala que não quer, que briga, que está junto, e a criança está lá brincando. Glória a Deus pela vida das crianças, que elas possam ter essa inocência e que nós possamos também. Que nós possamos aprender a perdoar. Que nós possamos aprender a seguir como crianças nessa terra. Inocente, eu sempre digo, eu quero estar inocente em qualquer situação. Porque Daniel, quando o rei chegou naquela cova, que gritou por ele, ele falou, ó rei, o meu Deus viu inocência em mim. Seja inocente na maledicência, na fofoca, na intriga, no disse-me-disse, na perseguição. Seja inocente. Porque quando chegar na hora da justiça de Deus, ele vai falar, ela não. Ela está inocente. Ele não, ele é inocente. Foi assim que aconteceu com Daniel. Deus fechou a boca daqueles leões, porque viu que ele estava ali naquela cova por uma conspiração. Deus podia ter evitado dele ir para aquela cova, mas o milagre teria que ser maior. Ele precisava mostrar para aquele povo o Deus a qual Daniel servia. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus te alcance. Um espírito de graça, um espírito de paz, um espírito que excede todo entendimento, que nos dá paz, um espírito que faz com que a gente compreenda que já não viva eu, mas Cristo vive em mim, um espírito que a gente entenda, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. Ministério de louvor. Aleluia. Santo é o teu nome.